Mateus capítulo 5, pela graça de Deus. Então vamos ver aqui o que é que Deus nos fala nesse capítulo 5. Em Mateus 5, o Senhor Jesus dá início ao seu sermão mais famoso, o Sermão da Montanha. A riqueza desse conteúdo é imensurável. O Senhor começa falando acerca das bem-aventuranças e ressalta o privilégio que apenas os bem-aventurados alcançarão. O Mestre ensina aos seus discípulos sobre o valor do caráter. Ele não tem a pretensão de formar religiosos, mas sim discípulos. A intenção dos mestres, é que os seus seguidores sejam pessoas sinceramente agradáveis a Deus e moralmente corretas para a sociedade. Glórias a Deus. Jesus deixa claro que seus objetivos é cumprir a lei sob a perspectiva de Deus. Os fariseus e religiosos da época transformaram a lei de Deus em um monte de regras fúteis. Essas regras só deixavam as pessoas cada vez mais longe do seu Criador. Jesus Cristo quer mostrar como a lei deveria ser cumprida. Ele nos mostra que devemos ser pessoas maleáveis. A ira e a discórdia só geram mais ira e discórdia. Precisamos valorizar o diálogo e bom relacionamento para vivermos bem em paz com a maioria das pessoas. Ensina que o casamento é bênção de Deus e o seu propósito é que ele não acabe. Não devemos fazer juramentos para dar validade ao que dizemos. Em lugar disso, as nossas palavras devem ser sinceras e de valor real. Dessa forma, quando dizemos sim, deve ser sim. Quando dissermos não, deve ser não. Em muitos momentos, o consenso é a melhor saída. Na vida, precisamos aprender a abrir mão, ceder. De outra maneira, viveremos em conflitos infindáveis. A sociedade, desde a antiguidade, é marcada pelo ódio e o rancor. Ao longo das gerações, somos ensinados que as pessoas devem receber o que merecem. Jesus Cristo nos dá um novo panorama do assunto. Ele nos exorta a ser tolerantes e valorizar o amor, a cooperação. Ele resume todo esse pensamento com: amem os seus inimigos e orem por eles que os perseguem. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Mateus 5,45. Para representar o impacto que esses indivíduos causariam em seu mundo, Jesus usou duas ilustrações comuns: sal e luz. Mateus 5, de 13 a 16. Os seguidores de Jesus seriam como sal, uma vez que criariam desejo de maiores esclarecimento. No momento em que o indivíduo vê um ser humano original que tem características superiores em áreas específicas, ele quer saber por que essa identidade é gerada. Do mesmo modo, é possível que o sal signifique que esses indivíduos sirvam como modelo da vontade de Deus em oposição aos males da humanidade. Qualquer que seja a concepção que se adote, a qualidade fundamental a se reparar é que o sal precisa preservar sua natureza fundamental. Se deixar de ser salgado, ele perdeu seu objetivo de presença e precisa ser descartado. Uma luz precisa iluminar e conceder direção. As pessoas que Jesus descreveu em Mateus 5, de 3 a 10, inegavelmente irradiariam e indicariam a outras pessoas o percurso apropriado.
Sua influência seria perceptível como uma cidade em um monte ou uma luz em seu apoio. Uma luz escondida colocada sobre uma vasilha seria imprestável. Indivíduos que irradiam a luz vivem de forma que outras pessoas vejam boas obras e louve não a eles, senão a seu Pai que está nos céus. E não se esqueçam que nessa parte aqui, onde precisamos glorificar o Pai que está nos céus, temos uma lista dessas obras que glorificam o Pai que está nos céus em Mateus 25, do versículo 31 ao versículo 46, que não deve ser esquecido. O Senhor vai nos chamar naquele grande dia, vinde benditos do meu Pai. E nós vamos ver que esses benditos do meu Pai têm boas obras, as obras que glorificaram o nome do Pai. A pessoa que permanece na justiça de Deus pela fé nele possui um relacionamento sobrenatural e pessoal com ele, como uma criança como uma criança para e seu estirpe benéfico. Então, somos que nem uma criança. Se realmente vivemos para Deus, vivemos na sua justiça e na fé nele, somos que nem uma criança, não é? Vamos sendo guiados, obedientes, onde ele nos lançar, nós iremos. É assim que o Senhor quer de cada um de nós. Não apenas religiosos, que fazem apenas aquilo que lhe dá na cabeça. Bom, entende que só deve fazer e o templo já está de bom tamanho, chegar ao templo no domingo e passar a semana indiferente a tudo isso que Deus ensina. É preciso que essa palavra seja vivida dentro do lar, vivida no dia a dia pelo exemplo e também pelos ensinos que deve ter de vários capítulos no dia para preencher a nossa mente com aquilo que é mais precioso para Deus, que é a sua palavra. Nós temos a orientação de termos a leitura da Bíblia no nosso lugar secreto, no momento da nossa intimidade com Deus, de preferência logo no amanhecer. Temos a direção para estarmos, em vez de assistindo o jornal, estarmos depois do almoço descansando, fazendo a leitura de mais um capítulo da Bíblia. Temos a orientação para a noite, reunir toda a família com mais um capítulo da Bíblia para fazer o culto doméstico, baseado em Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9. Por conta desse capítulo de Deuteronômio, é que nós devemos entender que nossa família deve se reunir todos os dias para fazer o culto doméstico. A pessoa que permanece na justiça de Deus pela fé nele é assim. Está permanecendo na justiça dele, na fé dele, então faça conforme a palavra tem ensinado. Nós mais uma vez estamos aqui com o comentário, né, de Mateus capítulo 5. A leitura do capítulo deve ser feita por vocês. E não esquecer que o questionário deve ser entregue toda terça-feira, enviado para a apóstola Rai, o questionário que vocês recebem na sexta, juntamente com o link do estudo, enviar para mim na terça, porque são 4 dias, sexta, sábado, domingo, segunda. E se contar com a terça, 5, que você pode entregar na terça até o horário da noite. Então pode contar 5 dias. Os vídeos geralmente têm 20 a 30 minutos. Dá tranquilo para assistir aos poucos, cada dia 5 minutos, vai anotando tudo, cada dia 5 minutos, anotando tudo. Quando chegar na terça-feira, o questionário está respondido. E não esquecer que se você não colocar no comentário do vídeo, no YouTube, o meu discipulador é fulano de tal, ele fica como anônimo dentro do ministério. Não aparece o nome dele no grupo dos discipuladores, por não ter discípulos que o honrem. Então, honre o seu discipulador colocando o nome dele no comentário do vídeo. Isso é muito importante. E qualquer dúvida, procure a supervisora do discipulado, supervisora geral do discipulado desse Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, que é a sua apóstola Rai Nascimento. Estou disponível para receber tanto pelo Zap, no privado, como por telefone e também em nossa casa, contando que você não tenha
dúvida para discutir com outros. As dúvidas discutidas na fonte. A fonte é o Senhor. Ele está me usando e nós iremos juntos aprender. O que houver de falha será consertado em todo o discipulado. Pode haver falhas nos esclarecimentos e a pessoa para resolver é o Espírito Santo através de mim. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.